sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos das céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do fundo do meu coração, eu espero que você esteja bem, que a luz do Senhor possa resplandecer sobre o seu rosto e dar para você sempre a paz que excede todo entendimento. Obrigado mais uma vez por nos poder permitir a nossa entrada na sua casa através desse veículo de comunicação. Que Deus possa falar ao seu coração mais uma vez. O tema da nossa mensagem hoje é como um cidadão do céu deve viver nesta terra. O texto que nós vamos utilizar é o texto de Filipenses, capítulo 1, versículos 27 a 29. Queridos, o leitor da Bíblia sabe que Filipos era uma colônia de Roma, portanto, ela tinha autonomia do governo provincial. Os mesmos direitos que os cidadãos da Itália tinham, os moradores de Filipos também tinham, como isenção de alguns impostos, cidadania romana, né? Eles utilizavam a lei romana. Tudo isso era motivo de muito orgulho por parte dos habitantes de Filipos. Paulo, então, sabedor desse orgulho que eles tinham de serem considerados cidadãos romanos, Paulo, num determinado momento da sua carta, então, ele passa a exortá-los a exercer a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Porque, apesar de viverem numa cidade que contava com a proteção de Roma e com os mesmos direitos dos cidadãos de Roma, Paulo
faz com que eles se lembrem que, apesar de tudo isso, em primeiro lugar, eles eram cidadãos dos céus, habitando num lugar terrestre chamado Filipos. Por isso eles não tinham apenas que se orgulhar da cidadania romana, mas principalmente se orgulhar e mostrar as qualidades de quem é um cidadão do céu, na terra em que eles vivem. O que significa então ser um cidadão dos céus habitando em Filipos? O que significa ser um cidadão dos céus habitando na cidade de Guarulhos? Se você já se arrependeu dos seus pecados, perdoe aqui, se você já se arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já é um cidadão do céu, habitando na cidade de Guarulhos. Então, como que é? Como é que se vive um cidadão do céu nesse mundo terrestre? Como é que um cidadão do céu deve se relacionar com os demais cidadãos dos céus que aqui residem? Como é que eu devo lidar com os cidadãos estrangeiros? Com aqueles que ainda não tiveram um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo? Esses que às vezes manifestam ódio por mim, falam mentiras acerca da minha pessoa e por isso acabam despertando muitas vezes a minha ira. Paulo começa dizendo que nós temos que permanecer unidos nesse mundo. Essa deve ser a primeira característica de um cidadão do céu que habita na cidade de Guarulhos. Permanecer unidos nesse mundo, permanecer unidos nessa cidade. Acompanhe comigo a leitura do texto, Filipenses capítulo 1, versículo de número 27. Paulo diz: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês, presta atenção, permanecem firmes num só propósito. O saudoso pastor Russell Shedd, ele diz que muito provavelmente quando Paulo fala aqui em Filipenses 1, 27, em permanecer firmes num só Espírito, Paulo está falando do Espírito Santo, que é a fonte de toda unidade cristã. Aliás, textos na carta de Paulo aos Efésios e 1 Coríntios concordam com isso. Efésios capítulo 4, versículo de número 3, diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. 1 Coríntios 12, 13, pois em um só corpo todos nós fomos batizados, ou seja, como cidadãos dos céus, residindo na cidade de Guarulhos, membros de uma mesma igreja, devemos fazer todo o esforço para conservar a unidade, visto que todos nós fomos batizados em um só corpo. Como é que se vive então a vida celeste em Guarulhos, com outros cidadãos dos céus, ou seja, com os meus irmãos em Cristo, promovendo a unidade, nos mantendo juntos diante dessa cidade, diante desse mundo. Aliás, o próprio Cristo, num determinado momento do seu ministério, ele orou por essa unidade entre nós, os seus discípulos. João capítulo de número 17, versos 20 a 23. A oração de Jesus. Minha oração não é apenas por eles. Ou seja, Jesus não estava orando apenas por aqueles 12 discípulos. Ele continua dizendo: eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. A mensagem que os discípulos de Jesus entregaram, a mensagem deles propagou de uma certa forma que essa mensagem chegou até nós. Então Jesus está dizendo: olha, eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, ele já estava rogando por mim. Ele já estava rogando por você, porque a mensagem dos apóstolos, a mensagem dos discípulos de Jesus, essa mensagem também nos alcançou. Mas qual é o pedido de Jesus? Verso 21, João 17. Para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Presta atenção nessa expressão.
Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Percebam que Jesus ele pede na sua oração pela nossa unidade. Por quê? Porque a nossa unidade dentro da oração de Jesus é o principal método de proclamação do Evangelho. Jesus na sua oração ele diz, olha Pai, eu rogo que eles sejam um, que eles sejam levados à plena unidade. Para quê? Para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então, na oração de Jesus, unidade e proclamação do Evangelho estão intimamente ligados. Por isso, irmãos, não é apenas a nossa união com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, que é importante, mas também é muito importante a nossa união com os demais irmãos em Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes, infelizmente, por conta de uma mentira, às vezes de uma fofoca, de uma mancada que um determinado irmão e irmã dá contra um outro irmão. Às vezes por conta de um desentendimento, por algo que acontece na igreja, por discordarmos de algo, que muitas vezes é até bíblico. Por conta dessas e outras coisas, muitas vezes alguns cristãos não fazem mais questão de viver em unidade com os seus irmãos. Existe crente que simplesmente já se esqueceu, que foi chamado para amar. Então, em nome de uma verdade, destruímos a nossa união, uma opinião muitas vezes não bíblica. Não caminhamos mais com outros irmãos. Resultado dessa nossa falta de união. Aqueles que não são cidadãos dos céus, os estrangeiros, ficam olhando para nós, observam a nossa falta de unidade e aí então não sentem mais interesse em caminhar conosco. Porque no mundo terrestre que esses estrangeiros também vivem, a falta de união, a individualidade, o egoísmo é uma marca registrada. Pergunta, como é que eu devo lidar com os cidadãos estrangeiros, aqueles que não são cidadãos dos céus, os quais muitas vezes por conta do seu temperamento despertam a minha ira? Outra vez, infelizmente, muitos cidadãos dos céus não têm controle sobre o seu temperamento. Não sabem administrar a sua ira. E por conta disso, muitas vezes, infelizmente, acabam destruindo relacionamentos na igreja, na família. Por conta de não conseguirem controlar o seu temperamento, acabam dando um mau testemunho entre os estrangeiros, os não crentes. E assim inviabilizam o interesse dos cidadãos estrangeiros em conhecer Jesus, em conhecer a igreja. Por isso muitas vezes os estrangeiros, os não crentes, olham para alguns de nós e dizem, ou pensam, para ser cidadão do céu, para ser crente igual a ele, igual a ela, eu estou fora. Irmão, em nome de Jesus, nós precisamos entender a importância de preservarmos a nossa unidade, sempre que possível. Sempre que possível nós temos que preservar essa unidade com os estrangeiros, com os não crentes. Por isso, sempre que alguém te deixar irado, alguém já disse, conta até 100. Você ficou irado com alguém? Conta até 100. Dá um tempo. Pode continuar, Daniel. Pode continuar, mano, parou. Mas nós vamos logo ferindo o outro, com palavras ou atitudes. Dessa forma, nós trazemos transtornos para a nossa comunidade local, para a família, enfim, para todos os nossos relacionamentos. É nesse sentido que a Bíblia diz que nós não devemos nós não devemos pôr o sol sobre a nossa ira. Efésios 4:26, ou seja,
Quando alguém falar ou fizer algo que te deixa irado ou irada, conte até 100. Espere um pouco. Deixe passar algumas horas, para depois, quando você estiver mais calmo, mais calma, se dirigir a essa pessoa e, se for o caso, pedir perdão, olhando olho no olho. Se houver dificuldade para fazer isso, mande uma mensagem pedindo perdão, explicando o que é que te levou a sentir raiva. Porque um cidadão do céu, ele deve sempre lutar pela unidade nesse mundo. Segundo, Paulo diz que um cidadão do céu deve lutar junto pela fé evangélica. Ainda, verso 27 de Filipenses 1, lutando unânimes pela fé evangélica. Eu tenho certeza que quase todos vocês já assistiram um filme onde os soldados utilizavam aqueles escudos na batalha. Aqueles filmes romanos, né, o exército romano, tal, na época do Império Romano, tal, os soldados, eles iam para a batalha com aqueles escudos bem grandes. Segundo historiadores, naquela época, não se permitia nenhuma divisão entre esses soldados que portavam tais escudos. Ou seja, os soldados que portavam esses escudos durante uma batalha, eles precisavam avançar ombro a ombro, escudo do lado de um escudo, cortando assim caminho entre o exército inimigo. Segundo os historiadores, então, em um determinado momento, aquele pelotão, aquele destacamento, aquela fração de soldados, ela se abria como um leque. E aí então eles conseguiam derrotar os seus inimigos divididos. Segundo estudiosos, Paulo, quando ele envia essa carta à igreja de Filipos, Paulo faz porque havia desunião, prejudicando as defesas da igreja contra o seu arqui-inimigo. Talvez Paulo, ao falar sobre lutar juntos pela fé evangélica, tinha em mente o problema entre as irmãs Evódia e Sintique. Mas para nós aqui não importa o que Paulo tinha em mente quando ele diz que um cidadão do céu deve lutar junto pela fé evangélica. Mas sim, entendemos que para a igreja conquistar vitórias para Cristo, para a igreja conquistar vitórias contra o mundo, contra o diabo, os cidadãos dos céus precisam lutar juntos pela fé evangélica. Ainda segundo Russell Shedd, a palavra lutar aqui significa dispensar todos os esforços na causa, assim como um atleta faz quando ele está participando de uma prova. Ainda Russell Shedd diz que Paulo, quando ele utiliza esse texto, ele não visualiza uma pessoa jogando sozinha, mas Paulo tem em mente um time. Paulo tem em mente uma equipe onde cada jogador, onde cada soldado sabe a sua função, conhece a sua função, tem o seu desempenho. E assim eles vão contribuindo para que a meta seja alcançada ou a vitória para Cristo seja conquistada. Irmãos, há muito tempo a gente tem falado sobre a falta de união por parte de muitas pessoas no Jardim Célio. Há muito tempo nós temos falado que o preço pela desunião ele é alto em nosso meio. Há muito tempo Deus tem nos usado para mostrar que, por exemplo, quando ficamos dispersos com relação àquilo que a nossa área de ensino tem proposto, né? No caso, o principal deles, o principal objetivo da área de ensino é o aprendizado da palavra. E quando ficamos dispersos, quando nós não damos valor à área de ensino de uma igreja, o preço é alto. É a falta de maturidade, é a falta de conhecimento bíblico. Infelizmente agora, nem mesmo online, nem mesmo no conforto das nossas casas, existe um interesse por parte de muitos em participar das nossas aulas. Nem agora no conforto da nossa casa a gente
tem ânimo, tem vontade para acessar o SEC e participar desse ministério que tanto tem nos abençoado. Há muito tempo Deus tem nos usado para mostrar que quando líderes de uma igreja não caminham juntos, nada acontece naquela igreja. Quando líderes de uma igreja não caminham juntos, eles não conseguem atrair outras pessoas. Irmãos, eu não tenho problema nenhum em dizer que nós precisamos aprender muito sobre lutar juntos pela fé evangélica. Sobre lutar juntos pela Igreja Batista no Jardim Célia. Porque nada no reino de Deus aqui vai melhorar, vai mudar, se somente alguns indivíduos, alguns líderes se esforçarem. A igreja não vai crescer na forma que Deus deseja se somente alguns irmãos lutarem através das células. O SEC não vai conseguir atrair mais matriculados se somente alguns irmãos continuarem participando. É necessário. Já passou da hora que aconteça um esforço conjunto de mais pessoas. Já passou da hora de entendermos que a igreja é um time, por isso todos devemos colaborar em tudo, em todas as áreas, uns com os outros e com tudo. Quando eu estava pensando aqui sobre lutar juntos pela fé evangélica, eu entendi, eu percebi algo interessante. É interessante que no ambiente de trabalho, na faculdade, na família, todos nós já aprendemos que existe poder, que dá resultado lutarmos juntos. Mas quando se trata da igreja de Jesus, alguns ainda não querem viver esse princípio poderoso, lutar juntos pela fé evangélica. Queridos, eu queria fazer uma pergunta para você que me ouve nesse momento. Jesus ama a igreja? Muito provavelmente você deve estar aí respondendo, sim, Jesus ama a igreja, pastor. A igreja é imperfeita, meu irmão. A igreja comete erros. Muito provavelmente você que está me ouvindo deve estar respondendo, sim, a igreja é imperfeita, a igreja comete erros. Mas se nós amamos a Jesus, então amaremos também aquilo que Jesus ama, a igreja. Com todos os seus erros, com todas as suas imperfeições. É simples assim. Então lute, você que é um cidadão do céu e que vive nesta terra, na cidade de Guarulhos, lute pela fé evangélica. Terceiro e último, um cidadão do céu que vive nesta terra precisa manter a coragem diante da oposição. Filipenses capítulo 1, verso 28. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Aqui Paulo aponta para um perigo que aqueles cristãos estavam enfrentando. Deixar-se intimidar por aqueles que se opunham a eles. Isso é um grande perigo para todo cristão. Isso é um grande perigo para toda igreja. Se assustar com algo. Se assustar a ponto de abandonar a igreja por conta de um perigo. Por conta de uma ameaça. Qual o perigo que você, cidadão do céu, que reside na cidade de Guarulhos, que congrega na sua igreja, tem enfrentado? Qual o perigo? Qual o perigo que tem tirado o seu sono? Meu irmão, Paulo aqui, antes de falar alguma coisa, a não terem medo de coisa alguma. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja a ameaça que você esteja sofrendo, não temas, porque Jesus, Ele é mais forte do que tudo isso. Ele é maior do que tudo isso. Aliás, a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então não se intimide diante do seu adversário.
Não pare de crer diante dos seus problemas. Não desista da sua fé. Não desista de vir à igreja apesar dos seus problemas. Porque Cristo, nosso Senhor, ganhará a batalha por você. Amém? Você precisa crer nisso. Que Jesus já venceu essa batalha por você. Novamente o verso 28 de Filipenses 1. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Presta atenção agora. Ou continua prestando atenção, né? Para eles, isso é sinal de destruição. Mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus. Os filipenses precisavam, e muitos de nós também precisamos aprender, que quando nós permanecermos firmes, unidos, lutando juntos pela fé evangélica, em oposição a tudo aquilo que Deus condena, os inimigos do evangelho serão destruídos, e nós seremos salvos. É isso que Paulo diz. Eu quero concluir. Como cidadãos dos céus devem viver nessa terra. Eles devem ser unidos. Eles devem lutar juntos pela fé evangélica. Eles devem manter coragem diante da oposição. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana cheia da presença do Senhor. Que o amor do Deus Pai, do Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam com todos nós desde agora e para todo sempre. Amém e graças. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor.